Estamos de volta com o Clube da Bola. Quero falar de uma super novidade aqui da NDTV Record, que é o site ndplay.com.br, que você entra no seu computadorzinho aí, no celular, digita ali ndplay.com.br e vai ter todo o conteúdo da NDTV para você curtir em casa, rever, ver de novo, mandar para os amigos. Tem a Hora da Venenosa, tem o Agro, ND Agro, tem o balanço geral, né, de todas as cidades, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, tem o Cidade Alerta e claro, mas é claro que tem o Clube da Bola. Pedi pra produção clicar no Clube da Bola só pra gente ver o que aparece. Será que aparece o Mancha, o Fábio Machado? Dá uma clicada aí, ó, o time completo ali, Drica, Semensati, Mancha, Fábio Badá, Marcelo Nunes, Emerson Luiz, e você consegue rever ali os grandes momentos do Clube da Bola, por exemplo, da semana passada, do início do mês. Pô, quero rever aquela entrevista do Wilson, daqui a pouquinho já vai estar ali também no ND Play. Então é a novidade aí da semana aí, a gente está curtindo bastante aí esse novo canal de comunicação com você aí de casa, agora no mundo virtual muito mais fácil. Muita gente pergunta, Mancha, como é que eu faço para ver aquela matéria que passou no Clube da Bola tal dia? Entra no ND Play que ela vai estar lá. Vamos falar de Copa do Brasil? Vinícius Siglets, direto de Criciúma, fala um pouco pra gente dessa classificação aí suada, mas veio do Tigre, que já tá na próxima fase da competição nacional. Chega mais, Vinícius. Olá, você ligado no Clube da Bola. Bom, o Criciúma passou um verdadeiro sufoco contra a equipe do Brasiliense. Para conseguir essa classificação não foi nada fácil. Até começou melhor. Começou com aquele gol do Éder, um bonito gol, inclusive, um grande chute de fora da área do grande jogador que nós temos aqui, o Éder, grande ídolo da torcida do Criciúma. Só que com o passar do tempo no jogo, tivemos uma expulsão do Barreto. Aí começa aquilo, o time com um a menos, o Brasiliense foi indo para cima, foi incomodando mais o Criciúma e a partir daí o jogo foi ficando encardido para a equipe do Criciúma. No segundo tempo, o Brasiliense conseguiu fazer o gol de pênalti, uma falha. O volante acabou dominando, soltando a bola, o Rodrigo teve que fazer o pênalti e aí o Criciúma tomou empate. A partir daí virou aquele Deus nos acuda, jogo nos pênaltis, preocupação. Será que o fantasma das últimas eliminações de Coritiba e Goiás ia bater de novo a porta do Tigre? Pois então, desta vez não bateu. O goleiro Gustavo foi muito bem, defendeu penalidades, esteve bem durante as penalidades, foi um fator de confiança também importante durante os pênaltis a equipe então do Criciúma aí com o goleiro Gustavo. Criciúma, lembrando, passou de fase, está na terceira fase da Copa do Brasil a partir de agora, está então no pote 2, lembrando que são 2 potes para os próximos sorteios, pote 1 e pote 2. Pote 1 são os melhores ranqueados e aqueles clubes que vêm da Copa Libertadores da América, por exemplo. Então são clubes de muito grande expressão, são os grandes clubes brasileiros. O Criciúma ficou no segundo pote, não está tão bem ranqueado, embora seja o único catarinense que é campeão da Copa do Brasil, mas ficou no segundo pote e aí a tendência é que pegue um adversário mais cascudo, mais difícil na próxima fase. A torcida, de certa forma, ficou até um pouquinho de bronca, porque o Criciúma não vem jogando bem nos últimos jogos e ficou naquilo. Quando é que o Criciúma vai apresentar o seu futebol? Até porque temos a Série A batendo a porta. Voltamos ao estúdio. Valeu, Vinícius. Depois o Vinícius volta para falar do Campeonato Catarinense, esse jogo de amanhã contra o Ercílio Luz. Mas deixa eu ir para o oeste do estado fazer uma pergunta para o Badá, que é a seguinte. Times grandes estão sofrendo nesse momento da Copa do Brasil, muita decisão nas penalidades e fico triste de a Chapecoense, do Figueirense, do Avaí não estarem participando de uma competição, Joinville, não estarem participando de uma competição como essa, porque a gente sabe, né, Badá, é dinheirinho no bolso, Copa do Brasil é din-din no bolso, um momento importante aí para reforçar o caixa das equipes. É um dinheirão, não é dinheirinho não, cara. Eu não tenho a informação exata, precisa, do Brusque, por exemplo, mas eu acho que só de cota já embolsou. O Jean, o Fábio, pode me ajudar? Quanto? 600? Volta de 6 milhões já ganhou o Brusque e o Criciúma, para ter uma ideia. Pois é. 6 milhões, então... É muito dinheiro. Talvez é a competição que mais pague a Copa do Brasil, né? E essas duas primeiras fases aí, elas são traiçoeiras, porque é jogo único. Na primeira fase, joga fora de casa, joga pelo empate. Na segunda fase, jogaram fora de casa e dando empate, foi para os pênaltis. E agora vai entrar na terceira fase e aí vem os gigantes. Vai vir dos 32 clubes que estão classificados para a terceira fase, 19 são da Série A. Apenas o Cruzeiro que não conseguiu se classificar. Aí tem da B, tem da C e até da Série D. Agora a competição fica mais difícil. Mas até aqui, quem conseguiu chegar na terceira fase, que é o caso do Brusque,
colocou uma grana altíssima no bolso e é isso que faz toda a diferença no orçamento do clube. O ano passado, o Chapecoense foi eliminado na primeira fase pelo Marcílio Dias. Esse ano não participou da Copa do Brasil. E o ano que vem, se quiser participar da Copa do Brasil, vai ter que disputar a Copa Santa Catarina e conquistar o título da Copinha para poder ir para a Copa do Brasil, que foi o caso do Marcílio Dias no ano passado, né? Então, ficar de fora da Copa do Brasil é puro prejuízo técnico e principalmente financeiro. Legal, a gente já vai falar do Brusque, mas vou para Itajaí pro Jean conversar pra gente. Foi uma festa, recebeu o Vasco, mas o Marcílio tinha time para avançar um pouquinho mais, não tinha não, Jean? Acho que tinha, sim, Mancha, até pela sequência que o Vasco fez na segunda fase, a dificuldade que foi para passar. Você veja que o Marcílio Dias poderia ter feito um pouquinho mais de frente. O Marinho enfrentou o Vasco com os seus 2 zagueiros reservas e mais o volante Marquinhos também, que não estava à disposição, também estava no departamento médico. Essas 3 peças em campo, eu acho que poderia ter feito um jogo um pouco mais equilibrado. Você pega os gols do Vasco, 2 deles aí em falhas individuais da zaga do Marcílio Dias, de alguma maneira poderia ter sido diferente. Mas eu acho que, num contexto geral, pegar o Vasco na Copa do Brasil foi fantástico. O Badá citou aquilo de benefício que tem a Copa do Brasil. Tem mais uma questão que ele não citou, que é a exposição da marca e a importância que você ganha de jogar ali. O Marcílio Dias experimentou isso no passado pela primeira vez, veio mais uma vez esse ano, 2 vezes com equipes grandes que têm sua repercussão. Ano passado a estreia contra a Chapecoense foi a abertura da Copa do Brasil. O Brasil inteiro viu aquele jogo. Então, isso dá uma exposição de marca e um valor que não tem preço. Até, inclusive, o Marcílio Dias recebeu proposta para vender a partida, para jogar em outro lugar, e preferiu jogar em Itajaí. A decisão acertada, porque mostrou o clube para o Brasil inteiro. E o bacana é que fez um jogo, aquele negócio do troféu de igual para igual, né? Mas acho que para o Marcílio Dias valeu. Que fez um jogo bacana, não ficou só se defendendo contra o Vasco da Gama, foi lá e fez o gol de empate, teve chances de fazer o segundo gol. Então, no geral, foi muito bacana. Você vê que nesse mês da Copa do Brasil, o Marcílio Dias aumentou em 400% a venda de camisa. É o recorde de venda de camisa dentro de um mês. Muitas pessoas que nunca tinham ido ao estádio foram pela primeira vez. Então, tudo que se ganhou em volta desse jogo é uma coisa que nem dá para cravar no papel quanto que dá de lucro, porque é uma coisa imensurável, esse ganho de imagem. Querendo ou não, não sei como é que é em Floripa, em Chapecó, mas tem aquela parte da população que só critica o time da cidade. Ah, não ganhou, perdeu, tá mal, só reclama. Quando tem uma coisa assim, você estoura um pouquinho a bolha das pessoas que acompanham e gostam do clube e passa para pessoas que não dão muita bola, mas um jogo como esse movimentou toda a cidade e acho que o Marcílio Dias não sabe nem dizer quanto que ganhou com isso. Ó, só o Matheus aqui, nosso ligeiro Matheus Alves da produção, já mandou aqui os valores fora o que o Jean falou, né? Venda de camisa e todo o ganho institucional que toda a exposição que um clube ganha. Criciúma, 5.460.000, e porque é um time de Série A, o Brusque um pouquinho menos, 4.880.000 reais o Brusque levou, porque é um time de Série B, o Criciúma de Série A. Pode falar. Agora tu imagina, porque agora os 32 é sorteio, né? Tu imagina o Brusque pegar o Flamengo. Brusque e Flamengo. E no Orlando Scarpelli, que vai estar em recesso, né? Agora por uns dias aí vai estar em recesso. Na Arena? É que o Brusque não pode jogar, o Brusque não tem estádio. Se jogar aqui, vão ser muito bem recebidos. Não, calma, não fique calmo, nervoso, tô calmíssimo. Não fique nervoso. Não tô nervoso. Tem detalhe, tem mais. 4h30, tu vai ficar de novo mais nervoso. Então, o Brusque não está tendo estádio, lá no Estádio das Nações não pode. Fica a dica. Pega um clube grande, faz no Orlando Scarpelli, pertinho de Brusque, vai o torcedor do Brusque, quem sabe de um grande adversário também. É que, na verdade, né, Mancha, a questão questão sugestão, a distribuição de vagas, ela acabou prejudicando muito. Fortaleceu as federações, mas, por exemplo, nós já tivemos 5 equipes disputando uma Copa do Brasil. Por exemplo, Chapecoense e Avaí estariam disputando a Copa do Brasil pelo ranking, né? Então não seria aquela vaga do campeão e o vice e o da Copa Santa Catarina. É uma pena, a gente perde. Agora, não dá para mensurar, viu, Cardoso, o que faturou o Marcílio Dias jogando, porque não foi só o Marcílio Dias, os hotéis,
comerciantes, os ônibus de excursão, pessoal do estacionamento, quer dizer, envolve toda uma cadeia positiva em volta do futebol. Então, para vocês verem o quanto que é importante, o quanto foi importante para o Marcílio Dias. Teve azar, pegou logo de cara o Vasco, né, que é um time tradicional, poderia até ir mais longe na competição, mas foi sim uma grande festa. Rapidinho, eu ia te perguntar o seguinte, Fábio, qual é o tamanho do preju Figueira e Avaí não estarem? A dupla da capital, já que você representa, né? Ele é inversamente proporcional a tudo que eu falei aqui. Você pega exatamente tudo que eu falei aqui de forma positiva, você joga para baixo da régua ali na contagem negativa, né? O que é que perderam Avaí e Figueirense por não disputar uma Copa do Brasil? No mínimo aí 6 milhões de cara. Todo esse benefício que tem em volta, venda de camisa, associado à marca, quer dizer, o prejuízo realmente é muito grande. Figueirense agora, por exemplo, já que nós estamos falando aqui, Figueirense vai ter que ir para a Copa Santa Catarina, de qualquer jeito, e vai ter que entrar para ganhar, para estar numa Copa do Brasil ano que vem. O Avaí ainda tem a chance, né, de ser finalista aí no campeonato estadual, então... Olha o que perderam, já que você fez a pergunta, Avaí e Figueirense por não disputarem uma Copa do Brasil. Assim como a Chapecoense, enfim, equipes que não estão nessa milionária competição. Vou colocar outro titular no programa, o Marcelo Nunes fala pra gente aí do jogo de amanhã. Acho que o Jean... Opa, Jean, pode falar, Jean. Jean lá quer falar. Só um adendo rapidinho, eu só não sei até quando que vai essa regra nova que a CBF colocou em relação às datas, porque, por exemplo, para 2025, o Corinthians não tem vaga. Como é que vai ser a Copa do Brasil sem Corinthians, sem o Santos? Talvez consiga agora pelo estadual, né? Mas o Corinthians está fora, vai ter que jogar a Copa Paulista, vai jogar? Então, eu acho que em algum momento vai ser revisto isso, mas para nós, por exemplo, foi realmente muito ruim, poderíamos ter 6 até 7, dependendo do ranqueamento das equipes, e agora no máximo é 3, né? Tá certo. Colocar outro titular nesse papo, Marcelo Nunes fala pra gente aí do jogo de amanhã, o jogo da volta, Marcílio Dias e Brusque, fala também do Bruscão aí na Copa do Brasil. Chega mais, Xará. Fala, Mancha, um abraço pra você, um bom sábado pra todo mundo ligado no Clube da Bola. Fim de semana, né, de reta decisiva no Campeonato Catarinense, decidindo aí quem segue adiante, quem segue as semifinais do Campeonato Estadual. E amanhã, domingão, 18 horas, aqui em Itajaí. Então, tem o Clássico do Vale, ou seria o Clássico da Rodovia Antônio Raio? Não sei, ainda falta uma definição para esse jogo, mas o fato é que cada vez mais Marcílio Dias e Brusque têm criado esse clima de rivalidade entre as duas torcidas, entre as duas cidades. Rivalidade, é bom frisar, sadia, saudável, aquela que é legal, disputada dentro das 4 linhas. Então, depois do jogo de ida, que aconteceu em Balneário Camboriú, onde as equipes empataram em 1-1 lá no estádio do Bairro das Nações, em um jogo que foi duramente prejudicado pelas condições do gramado, por muita chuva que caiu naquela ocasião. Perspectiva é que a gente tenha uma partida mais disputada, mais bem jogada aqui em Itajaí nesse domingo no Gigantão das Avenidas. Marcílio Dias, claro, faz um bom campeonato estadual, vem em um bom momento, participou aí da Copa do Brasil, mas precisa se reencontrar com a vitória, até porque perdeu do Nação, aí já na reta final da fase de classificação, depois foi derrotado por 4-1 para o Brusque, não conseguiu superar o Brusque na partida de ida das quartas de final, então sabe que agora é vencer ou vencer, se quiser seguir adiante, o rumo aí à semifinal do Campeonato Catarinense. O Vaguinho Dias teve um tempo a mais para trabalhar em relação ao Luizinho Lopes, por exemplo, já que o Brusque está envolvido, né, na Copa do Brasil, acabou garantindo sua classificação aí com muita emoção no meio de semana, vencendo o ABC lá em Natal nos pênaltis, teve toda essa viagem, todo esse deslocamento de retorno lá do Nordeste do Brasil até, então, o litoral de Santa Catarina para reiniciar sua preparação pensando nesse jogo. É jogo aberto, tem todo esse tempero da chamada rivalidade que vai se criando por aqui. Marcílio Dias e Brusque, todo mundo de olho em um jogo que não tem favorito. É bem verdade que o Brusque tem um investimento, tem um grupo mais entrosado, mas o Marcílio Dias apoia também nesse grupo que fechou muito com o Vaguinho Dias e também na força do Gigantão das Avenidas. A expectativa é de casa cheia para esse jogo. Vale lembrar que amanhã, domingão, Marcílio Dias está soprando 105 velhinhas, 105 anos aí do Clube Náutico Marcílio Dias, uma história que começou lá em 1919 no Remo e que segue aí representando Itajaí e o litoral norte no futebol. O Brusque, claro, vem a Itajaí para estragar a festa do Marcílio Dias, enquanto o Marcílio Dias quer que o torcedor comemore esse aniversário feliz da vida, contente aí com uma vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense. Até amanhã a gente vai descobrir então quem vai seguir adiante no Campeonato Catarinense de 2024. Marinheiro ou Brusque? Apostas em aberto, Mancha. Jogo bastante disputado, bastante igual, pelo menos até a bola rolar.
Eu volto contigo aí no estúdio do Clube da Bola. Um abraço. Valeu, Xará. Eu quero a opinião do Jean sobre o Brusque, né? O Jean também tem essa proximidade ali do Brusque, mas antes, deixa eu só ler umas mensagens que chegaram no 991914706, o código é 48. Mancha, boa tarde a todos. Manda um abraço pro Badá. Gosto muito dele, mas sou havaiana. Hoje vai dar Avaí 3-1 no Joinville. Não colocou o nome aqui, não assinou, mas deu pra entender que é uma torcedora do Leão, fã de Sérgio Badá. Salve, Mancha, aqui é o Paulo. Hoje é um dia muito especial pra mim, pois completo 15 anos como telespectador do Clube da Bola. O Clube da Bola teve outras reencarnações, outras versões lá atrás, desde que cheguei no Rio para morar em Balneário Camboriú. Queria que você perguntasse ao nosso venerável Badá o que ele acha de convidarmos o Figueirense, aquela ideia, ó, para disputar o campeonato dos desclassificados, junto com a Chape e o Concórdia. Seria um triangular, Badá. Dá pra convidar mais gente, hein? Dá pra convidar mais gente. Espera um pouquinho. Espera amanhã. Espera até Mas amanhã. eu quero esperar esse jogo de hoje à tarde na ressacada aí, porque pode dar um quadrangular daí, viu? Aí vamos fazer um quadrangular. Aí vai ter ali. renda. Vamos esperar um pouquinho. Aí Vamos vai ter esperar um renda. Se os times da pouquinho, capital porque forem Chapecó, tinha vai uns e ter outros renda. ali, Aí vai ter Quando público. ganhou lá em Itajaí, pintou o campeão. Aí vai ter público. Pintou o campeão foi. Aí, hoje, cuidado, que esse time do Joinville eu tô com medo, tô preocupado com esse jogo. Então, vamos esperar. Quem sabe poderemos ter um quadrangular nesse meio tempo aí, antes de começar a Série B e a Série C. Aí é Mas garantia de casa boa cheia a em opinião do Chapecó. nosso Aí é telespectador garantia de casa da nossa cheia em querida Chapecó. Balneário Camboriú. Se a dupla da capital for para aí é casa cheia. É? Porque é só quando o Avaí e Figueirense vão jogar aí que o estádio lota. Bah, a última vez que Fábio Badá esteve em Chapecó, cara, era 5 passos, uma selfie. 5 passos, uma selfie. O Badá já é de lá, né? O pessoal Eu tá amo acostumado, Chapecó. vai na padaria ver o Badá, no supermercado o Badá tá lá comprando fruta. Então o Badá é lenda, mas tá lá sempre. Agora, Fábio Machado... O que estás falando é verdade. não? Em Chapecó, eu parei para dar foto lá. Que galera legal, que gente boa. Como eu gosto daquela cidade. Fui ali tomar um cafezinho ali embaixo da praça ali. Eu estava no hotel ali lá da Catedral, desci ali para tomar um café. Que turma boa. Saudade dessa turma aí. Verdade. Jean, Brusque foi apertado, mas deu certo. Tá na próxima fase, nunca... às vezes o ABC não vai bem, vamos lá, vamos vencer, não foi bem assim, mas conseguiu trazer o resultado, dinheiro no bolso e agora aguarda aí o sorteio. Tem muitas coisas envolvidas nesse jogo. Primeiro a questão do dinheiro, porque o valor da Série B do Brasileirão está bem definido aí, com questões de direitos de TV, não se sabe exatamente o que vai cair na conta dos clubes, então o Brusque tem trabalhado no fio da navalha na sua questão financeira no ano passado para esse, com um orçamento mais apertado, mas tem conseguido fazer. É uma equipe muito qualificada e já dá para avaliar que ela estava acima do ABC, que ela tinha um momento melhor, cresceu no momento certo na competição no seu estadual, só que aí é mata-mata, é um jogo só, tudo pode acontecer e o jogo foi para as penalidades. E aí entra uma coisa que é interessante, porque no jogo que o Brusque vence o Marcílio Dias por 4-1, depois a TV do clube lançou aqueles vídeos de bastidores, né? E aí o técnico do Brusque fala assim, confia que na hora da decisão vai dar nós. Ele fala assim. Então o Brusque tem acostumado a jogar jogos decisivos, jogos de mata-mata. Nos últimos 4 anos, o que o Brusque ganhou em mata-mata é uma brincadeira. Foi estadual, foi acessos, foi títulos. Então, realmente uma equipe que está acostumada a isso e tem um elenco com vários jogadores que estão ali há bastante tempo, identificados com o clube e acostumados a jogar jogos decisivos. Então, o Brusque vence essa Copa do Brasil, toda aquela resenha que a gente fez sobre a importância, sobre a exposição da marca, etc e tal, mas muito importante para fechar o caixa, esse dinheirinho que vai entrar aí, até porque tem decisões em relação ao que vai cair da Série B do Brasileirão. Em relação ao clássico, o nosso clássico aqui, o Brusque e Marcílio, nesse final de semana, tem uma coisa que vai influenciar muito nesse jogo, que é o jogo de hoje, o jogo de Avaí e Joinville, porque para o Marcílio Dias, o que realmente vale é ter uma vaga na Série D. Ficar sem calendário é um desastre. Já foram 2 anos assim. Então, se hoje acontecer do Joinville vencer o Avaí, para o Marcílio Dias ficar sem a Série D, basta que amanhã, é lógico, é uma conjunção de zebras que eu vou te contar, mas tá com cara de acontecer. Se o Joinville vencer hoje o Avaí, não é nenhum absurdo.
Absurdo seria o Ercílio Luz vencer o Criciúma, mas com o segundo tempo que o Criciúma fez com o Ercílio Luz no jogo da ida, eu não duvido que, de repente, o Leão do Sul vai lá, consiga um empatezinho e conquiste a sua classificação nos pênaltis. Mas então, se o Joinville ganhar do Avaí hoje, o Marcelo Dias entra muito pressionado amanhã. E se perder para o Brusque em casa, pode ficar sem calendário de novo. Então, vários temperos para acontecer. E a vitória do Brusque na Copa do Brasil tira um peso das costas do Brusque já desde o início do Catarinense, que era, você tinha um elenco caro, um elenco qualificado, mas que não conseguia jogar. E à medida que os resultados não vinham acontecendo, essa pressão, esse clima ruim de trabalho foi aumentando e piorando, até o ponto de todo mundo questionar se o Luizinho Lopes devia continuar ou não na equipe. A diretoria bancou, os resultados foram acontecendo, uma vitória inesperada contra o Criciúma, foi crescendo e cresce no momento certo, no momento da decisão. Brusque chega e, se passar pelo Marcelo Dias, é um dos favoritos ao título, com certeza. Certamente um jogo que está totalmente aberto para amanhã, mas o jogo de hoje, Avaí e Joinville, pode influenciar, principalmente no nervosismo do Marcelo Dias amanhã. A gente tem essa cena aí da Copa do Brasil, o último pênalti do ABC ali foi muito estranho, né? Ele meio que recuou, eu não sei se ele chutou a grama. Tá lendo Quando meu eu jogava pensamento. bola, ô Mancha, meus técnicos sempre falavam o seguinte: ou você tem qualidade pra fazer, O que é esse isso aí pênalti faz do quem cara tem do qualidade. ABC ali, eu não sei o nome do abençoado. A hora certa, Mas o que é fazia essa muito cobrança disso. de pênalti, meu querido Marcelo Mancha? O que Ele fazia atrasou, muito né? disso, Mancha, era o Schwenk. E o Schwenk Tem que repetir. brincava o seguinte: Tem que repetir, ó, minha produção, ó, Mateuzinho, repete aí o pênalti do cara. o Schwenk falava, o goleiro não tem 3 joelhos para voltar. Depois que ele foi, não vai voltar. Entendi. Mas quem tem qualidade pode esperar até o último. Quem não tem, escolhe o canto, define, treina ali, vai lá e bate e faz. O rapaz ali quis fazer graça, o goleiro do Brusque foi muito bem, olha aí, ó. E ficou com ela, né? Tá ali, tá certo. Fábio Machado, Joinville e Avaí, daqui a pouquinho, 4h30 na ressacada. Avaí, Joinville, no caso, o que o Avaí pode tirar de lição? E o Joinville também do que aconteceu ontem, hein? Olha, Mancha, não foi um bom jogo, não. Não foi um bom jogo, não. O Joinville aproveitou o fator casa, a torcida marcou presença, recorde de público, bem legal. Mas o Joinville a gente sabe que é um time que tem algumas limitações. O Joinville, a impressão que dá é que tem um 11 ali bem formadinho, mas na hora que o Fabinho tem que fazer alguma alteração, o time tem algumas deficiências. E o Avaí é o contrário, o Avaí tem mais opções de banco, o Avaí tem mais contratações, mais jogadores qualificados, mas é um time que não pega entrosamento, é um time que não consegue decolar, né? Então a gente vê isso aí. Mas nesse jogo específico tem um fato aí interessante, o Avaí poderia ter ido para o vestiário com 2-0, porque na avaliação dos 2 pênaltis anulados, a arbitragem errou, né, que foi o gol do Gava. O Gava estava em condição, então seria 2-0 para o Avaí, o que daria uma tranquilidade na segunda etapa. Só que o Joinville também poderia ter aberto 2-0, porque o Joinville perdeu 2 gols na cara do gol. Aliás, um foi uma falta bem cobrada pelo Varley, defesa do Igor Bom, e depois o Cachoeira perdeu. Então foi um jogo que nós tivemos essa possibilidade das 2 equipes irem para o vestiário com boa vantagem. No segundo tempo, o jogo caiu mais ainda de rendimento, na minha avaliação, e aí o Joinville conseguiu, numa penalidade bem marcada, tá? Tá certa, o Douglas ali, ele foi muito imprudente. Mas como é que é o atacante lá, já vamos me falar o nome dele lá, eu esqueci até o nome dele. Mamute? Mamute? Não, quem? O Mamute? Mamute. Igor Mamute? O Igor Mamute. Né? Ele deu uma valorizada. Yuri Mamute. Desculpa, ele Mamute. valorizou? Sim, valorizou, mas isso não invalida a penalidade máxima. Então, assim, o Avaí não jogou bem, mas acabou sendo um bom resultado porque foi fora de casa, num estádio lotado, aniversário da cidade de Joinville, feriado, né, apesar de ser sábado, então havia tudo, aquela manifestação em volta do jogo. Então o Avaí trouxe o jogo para a ressacada. Agora, o que eu quero dizer do jogo daqui a pouco, eu publiquei hoje na minha coluna, lá no Caderno Digital, lá no Arena, né, na minha coluna digital. O jogo do Figueirense ontem vai servir de lição para o Avaí hoje. Porque se o Avaí entrar administrando, achando que vai ganhar do Joinville a qualquer momento, achando que é o melhor time, pode ser surpreendido como foi o Figueirense ontem. Então, o rival, além de servir, né, como parâmetro, como a briga por espaço, enfim, briga de torcida,
também pode servir como lição. O Avaí hoje tem que entrar sério, o Avaí hoje tem que entrar muito focado, porque o Joinville vai jogar no contragolpe, o Joinville vai tentar levar o jogo para a penalidade máxima e, claro, vai tentar surpreender numa escapada de um ou outros jogadores. Tem vários ex-jogadores do Avaí que já jogaram na ressacada, então, na teoria, não vão tremer por jogar na ressacada, o Chapecó, o Bruno, só para dar um exemplo, né, de alguns jogadores que já passaram pelo Avaí. Mas o Avaí precisa decolar, o Avaí ainda está devendo futebol. O Barroca, esse ano, ele tem um elenco maior para trabalhar do que teve ano passado. É bem verdade que para o jogo de hoje ele tem muitas lesões dentro do seu elenco, então vai ter que se virar ali para formar um time, mas é a volta do Avaí na ressacada depois que o Avaí venceu o Clássico, porque o Avaí jogou 2 partidas em casa, fora, né? Vocês lembram, na qual do gramado? Jogou contra o Brusque lá em Criciúma e jogou contra o Barra, fora de casa lá em Camboriú, né? E depois jogou contra o Concórdia. Então, é a volta do Avaí e hoje, queira ou não queira, é a reinauguração do gramado. O Avaí teve problemas nessa manutenção, na reforma do gramado, mas pelas fotos, por tudo que a gente já viu, o gramado, ó, tá legal. Tá a cara do gramado da ressacada, que historicamente sempre foi muito bonito e muito bem tratado. Eu não manjo muito da história do gramado, tá? Não manjo muito, Vamos lá. mas eu tava conversando com um amigo meu, reclamando, havaiano, reclamando do gramado. Ah, mas os caras deixaram pra última hora. Mas tem o fator clima na história também, né? Tivemos um verão aqui que foi um calor absurdo. Não sei se a grama precisa do calor ou precisa do frio, ou é um meio termo, mas o clima mudando demais prejudica, claro, também a grama, porque ela não é sintética não, né, Fábio? Não. Assim, ó, vamos dizer o seguinte, nós tivemos os 2 casos. O Avaí trabalhou mal essa função. Pronto. Trabalhou mal. Por quê? Você vai reformar um gramado, você tem justamente que botar na conta exatamente isso, o fator de clima. Né? Pode chover muito, pode dar muito sol, pode dar um vento. Então isso já entra também na conta. O Avaí basicamente reformou um gramado com o campeonato andando. O Avaí perdeu um jogador por lesão no gramado, que foi o atacante Igor, né? E sem contar a imagem, né, que foi para o resto do Brasil aquele gramado. Então o Avaí trabalhou mal. Eu vou lembrar que o Figueirense, uma vez, reformou o gramado do estádio Orlando Scarpelli, acho que foi em 2006, e foi jogar em Lages, sem problema nenhum. Jogou 5, 6 jogos lá em Lages, depois voltou para o Scarpelli, quando o gramado estava bom, e o Figueirense acabou sendo campeão. Então, talvez o Avaí tenha se precipitado um pouco, né? Então, junta as duas coisas. O Avaí trabalhou mal, sim, não adianta. Trabalhou mal, beleza, hoje vai apresentar um belo do gramado, mas também teve problemas na drenagem. A empresa, né, teve um erro de avaliação, então a informação que a gente tem é que o Avaí está cobrando muito dessa empresa. Por que ocorreu isso? Mas fica a lição, né? Gramado você vai reformar, vai trocar, você precisa de um tempo aí. De repente jogasse fora aí para não acontecer o que ocorreu. Matheus Alves aqui no ponto perguntou por que o Avaí não jogou no Renato Silveira. Porque a informação que eu tenho, o Renato Silveira não pode hoje ceder jogos para a Série A. Ele precisaria passar por reformas, porque a federação, apesar de erros da vistoria, nós vamos ser sinceros, a federação esse ano cobrou mais do que do ano passado. Pode acreditar, viu, galera? Pode acreditar nisso. Ela conseguiu cobrar mais coisas em relação ao ano passado. Ela deveria cobrar mais ainda. Então o Avaí não poderia jogar lá no Renato Silveira, em Palhoça. Em Palhoça, estádio do Guarani. Pode falar, Jean. A principal questão do Renato Silveira é o gramado, né? Porque o gramado não é o tipo de grama exigido na Série A. Aquele tipo de grama antigo, apesar de você lá, é muito bonitinho, né? Eles fazem o corte que tem aqueles riscos diferentes na grama. Fica bonito, mas é aquele modelo mais antigo, que parece grama de jardim, mais grossa. Não é essa da Série A mais fininha que é o exigido, né? Por isso que não pode jogar lá. Mas só para completar o Jean, mas pode jogar a Série B? Pode, porque daí é um outro caderno de encargos. Pode jogar a Série C? É um outro caderno de encargos. Então, quanto maior vai subindo a série, maior são as exigências quanto a iluminação, gramado, enfim, toda a estrutura em volta. Na época que eu era goleiro, eu gostava dessa grama mais grossa. Pra dar aquela ponte, sair na foto. Deixa quieto. Dali Mancha, ontem o pessoal da Federação Catarinense de Futebol confundiu o Jean comigo lá no Scarpelli. KKK, tô aqui ligado no Clube da Bola. Mensagem do grande Pepeu, narrador, né? O Pepeu Cardoso, narrador. O Pepeu, narrador, foi confundido com o Jean lá no Scarpelli. Duas feras. Desculpa aí, tá, Jean? Desculpa aí, tá, Jean?
Mas eu fui na hora do credenciamento, a moça da SESC perguntou se eu era o PP, eu falei, não, eu não sou. Aí eu falei, eu tenho a teoria de que todo gordo com barba é parecido, né? Então, por isso que foi a confusão. Mas eu falei isso pro PP, ele tá contando isso pro estado inteiro, rapaziada, que eu já recebi disso, de mensagem. Mandou mensagem aqui, ó. Tal, ele contou É gente pra todo boa, mundo. gente boa. Pepeu é nosso, é gente boa. É nosso, legal demais, cara. Vamos voltar com o Vinícius lá em Criciúma agora para falar do Catarinense, né? Tem esse encontro regional ali entre Criciúma e Tubarão. O Tigre pega o Hercílio Luz, jogo de volta. Primeira partida foi 1-1. Fala daí, Vinícius. O Catarinense também está batendo a porta do Criciúma. Jogo amanhã aqui no estádio Heriberto Wilson, 7h30 da noite. Jogo contra o Hercílio Luz. É o clássico do Sul, o confronto do Sul. É o Tigre contra o Leão. Quem é que vai levar melhor? Bom, ano passado nós tivemos essa disputa no Campeonato Catarinense, também nas fases eliminatórias, e o Criciúma conseguiu levar melhor. Passou, mesmo perdendo, lá em Tubarão, conseguiu chegar à final contra o Brusque e aí foi campeão catarinense. Só que dessa vez tem todo um olhar atento, né? O Hercílio Luz não fez uma tão boa primeira fase como tinha feito no ano passado, só que quando entrou no mata-mata parece que a chave virou. O time que não tinha demonstrado muita qualidade mostrou a partir de agora que tem vontade de ganhar, a equipe do Hercílio Luz. E isso é importante falar nesse tipo de confronto. Jogo de mata-mata tem muito isso. Quem tem vontade de ganhar, às vezes acaba levando do que quem tem habilidade. Lógico, o time do Criciúma é melhor? É melhor. Jogadores são melhores? São melhores. Mas quem tem mais vontade num jogo de mata-mata geralmente acaba levando. Lembrando, 1-1 no primeiro jogo, se tiver empate, pênaltis, quem vencer leva a vaga e vai então aí para as semifinais do Campeonato Catarinense. De volta ao estúdio do Clube da Bola, um abraço, parceiro. Valeu, Vinícius. Badá, Criciúma superior na primeira fase, né? Todos contra todos, ali o Criciúma foi superior, terminou como primeiro. Agora, como o Fábio já colocou no ND+, no ND Play, no Jornal Impresso, no Santa Catarina no Ar, no Clube da Bola, no Balanço Geral, agora é outro campeonato. Pode ser a hora que o Criciúma perca seu trono, já que Renato Semensati está de férias. Passo essa pergunta para você. O nosso Renato Semensati está de férias. Semana passada aqui eu falei, eu quero escutar o pós-jogo da Eldorado, porque vai ser um pós-jogo quente. E foi mesmo. Porque o pessoal não estava satisfeito com o desempenho do Criciúma. Aí o Criciúma ficou indignado, desligaram as luzes lá do vestiário. O Cláudio Tencati nem sequer deu entrevista coletiva, então estava um clima quente, um ambiente quente. Não sei como que está o clima para o jogo da volta lá no Heriberto Wilson. Time por time, o Criciúma é melhor. Só que o Criciúma não está conseguindo jogar tudo aquilo que dele se espera. Inclusive, existe muita preocupação lá em Criciúma. Não é com Copa do Brasil. Criciúma passou pelos 2 jogos, Campeonato Catarinense, mas com a Série A, que vai começar o mês que vem. E o pessoal está em dúvida se com esse time aí o Criciúma está em condições de fazer uma boa Série A de Campeonato Brasileiro e fazer uma campanha tranquila e segura. Essa é a dúvida não minha, dúvida do pessoal que acompanha o dia a dia lá em Criciúma. Então, eu acho que o Criciúma classifica. Jogando em casa, o Heriberto Wilson vai estar lotado, mas o Hercílio Luz vai de sangue doce. É o franco atirador, a responsabilidade, o compromisso é todo do Criciúma. Aí o Hercílio Luz tem que ser inteligente para saber tratar com isso. Mas o favoritismo, para mim, é do Criciúma, tem mais time e vai jogar em casa. Legal. Jean, sei que você falou um pouquinho ali quando você citava a Copa do Brasil, você falou um pouco do encontro do Brusque e do Marcílio, mas pra gente passar a régua, o Brusque tá tendo muita dificuldade de não ter a sua casa para jogar, 1-1, repetindo esse resultado aí. O único que foi diferente foi o Figueira e Barra, mas o Barra já eliminou o Figueira. 1-1 lá no primeiro jogo, agora o Marcílio vai contar com o apoio da sua torcida, muitos ingressos à venda já aí em Itajaí. Até a gente, antes de começar o campeonato, você faz aquela projeção, aqueles palpites, e a gente achava que o Brusque não sentiria tanta falta assim do Augusto Bauer, mas a verdade é que sentiu, né? Não conseguiu fazer grandes resultados ali, a maioria dos bons resultados foram fora de casa. Você vê que, mais uma vez, um empate em casa contra a equipe do Marcílio Dias. O torcedor, apesar da distância não ser tão grande assim, mas dependendo do horário, para você sair de Brusque e vir até Balneário Camboriú, você pega vários gargalos de trânsito, é um trabalho você sair de Brusque e ir até ali o Estádio das Nações em horários aí de 7, 8 da noite, que você pega o horário de pico. Então, os públicos foram sempre muito
baixos e não tinha aquele clima de jogo, sabe? O estádio vazio, o estádio frio. E algumas vezes, como nesse confronto contra o Marcílio, tinha ali a mesma quantidade de torcedores, tanto do Brusque quanto do Marcílio. Então, às vezes dava a impressão que o Brusque jogava fora de casa. Acho que isso prejudicou demais. Inclusive, se o Brusque passar do Marcílio Dias, não se sabe aonde seria a semifinal, porque a federação já, se não me engano, foi o Cláudio Gomes que, em entrevista ao pessoal da capital, e falou que o Estádio das Nações não tem condições de receber a semifinal por questões técnicas de utilizar o VAR e tal. Então, se o Brusque passar do Marcílio Dias, terá que buscar outro lugar para jogar. O Augusto Bauer passa por reformas profundas, mudanças nas arquibancadas, cobertura, troca do gramado, vai ser sintético lá no Augusto Bauer agora. Expectativa de maio, quem sabe junho, está pronto para poder voltar a jogar lá. Mas no fim das contas, o Brusque recuperou na hora certa, porque teve um momento na tabela que eu olhava ali, até inclusive eu imaginei que o Brusque poderia brigar contra o rebaixamento, porque tinha ali na sua frente nas últimas rodadas o Criciúma, o Avaí e o Marcílio na última rodada. Se perdesse esses jogos, poderia estar rebaixado. Conseguiu virar na hora certa. Se tivesse o Augusto Bauer à sua disposição, talvez o Brusque estivesse bem mais à frente na tabela e um campeonato bem mais tranquilo. E vai jogar contra o Marcílio Dias numa arquibancada lotada. A expectativa é de 4 a 5 mil pessoas. Tem aquele pessoal que compra em cima da hora, tem o sócio, mas até ontem à noite eram mais de 2 mil ingressos vendidos antecipados. Hoje é festa de aniversário do clube, então tem muita gente lá comprando ingressos. Certamente casa cheia, uma festa bonita para esse jogo, que promete ser um jogo aberto, um jogo aí de alguns gols, imagino, porque não foi na ida, porque o gramado não deixou. Choveu uma barbaridade lá em Balneário Camboriú, a bola pouco rolou, você vê nas imagens, muita bola aérea, e a bola rolou pouco. Mas amanhã certamente será, quem sabe, o melhor jogo dos 4 confrontos aí das quartas de final. Legal, Jean. Recebi uma mensagem aqui no 991914706. Fiquei intrigado. Boa tarde, Mancha. Quando tu falou que o Fábio era o rei do amador, você não estava errado. E é por isso que quero anunciar ao vivo que a Liga de Biguaçu irá homenagear este cara, colocando o nome do nosso querido Fábio Machado como o nome do nosso campeonato. É o mínimo que podemos fazer por esse cara. Campeonato previsto para o início de maio. Didi, presidente da Liga de Biguaçu. Já sabias, Fábio? Não, ele tinha falado, mas eu só tenho que depois mandar, porque parece que ele quer homenagear, na verdade, o meu filho, né? Meu saudoso filho, o Flávio Machado. Eu que li errado, você tá certo, o Flávio Machado. Meu filho, ele jogou lá também em Biguaçu, né? Meu saudoso, para quem não sabe, né? Meu filho que hoje mora lá com o Papai do Céu, então ele quer homenagear meu filho. Que legal. E que, claro que isso emociona muito a gente, né? Ano retrasado eu ganhei o troféu no meu nome, era na Ascro Big, né? Que é uma outra associação, não tem problema nenhum, não há guerra nenhuma, as duas trabalham pelo futebol. São parceiros? Então, assim, obrigado, Didi, obrigado pelo carinho, abraço, Clodoaldo, obrigado, pessoal da Licob. Obrigado, viu, galera? Eu não tenho palavras aí para agradecer todo esse carinho aí. Que legal, e estaremos divulgando aqui os jogos, os resultados, com certeza no Clube da Bola. CBF divulgou os grupos da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Tá ali, Barra, Hercílio Luz, Concórdia, são os 3 representantes de Santa Catarina, que é o grupo D. Daí tem o Cascavel, me ajuda aí, Avenida, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, e o último ali é o Cianorte. Cianorte. Tá certo, 8 equipes aí no grupo D, grupo 8 da Série D. São chaves regionalizadas, né, Mancha? Classifica os primeiros 4, né? Ano retrasado nós fomos muito mal, eu lembro que a briga era sempre na lanterna, não classificou ninguém. Ano passado não, ano passado ainda nós tivemos equipes que avançaram e tomara, né? Porque, por exemplo, esse Luz, se ele for eliminado amanhã para o Criciúma, ele entra com a obrigação de subir esse ano para uma Série C, porque senão ano que vem ele vai ficar sem série e aí com certeza vai atrasar o projeto. Mas desejar aí boa sorte aí para os nossos representantes na Série D. Barra, Hercílio e Concórdia. Legal demais. Tem outra telinha ou é essa, Matheus? É só essa aí, legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta... Eu achei que o Matheus ia botar uma outra telinha até achar aquele time lá, que ele torce lá. É o Índio Capilé. Índio Capilé, ano passado tava, né? Tava, incomodou gente aí, ó. A gente vai pro intervalo e volta pra falar mais do Catarinense e também do Dunk Fight Show, evento que acontece no próximo sábado, dia 23 de março. Vai colocar frente a frente Popó e Guilherme Grilo. E na segunda edição, projetada para 2025...
Uma luta entre Fábio Machado e Badá está sendo cogitada. Já já a gente fala sobre isso.